Eu acreditei também, todos nós acreditamos, muita gente acreditou, para tirar a galera da renovação e transparência. Isso aconteceu e foi criado um novo grupo político ali que, com pouco tempo, desmoronou. Eu queria saber em que momento você percebeu que a coisa não estava indo bem, o que aconteceu, se algo específico aconteceu. E, enfim, eu lembro, você hoje é o Papo Fiel de número 130, e você esteve aqui no número 70, no Papo Fiel de número 70, falando que a dívida na ocasião era de 1,6 bi, que batia inclusive com o que o Wesley Mello, teu antecessor no cargo, que era o diretor financeiro do Duílio, tinha dito. Aonde o Corinthians se perdeu, que essa dívida... Então são duas aí. Uhum. Por que você saiu? E aonde o Corinthians se perdeu tanto que a dívida de 1,6 bi em janeiro de 2024 virou 2 bilhões e meio aí? Vamos lá, essa é boa, e eu preciso começar reconhecendo que quando eu disse que a dívida era 1,6 bi, eu estava errado. Ah, é? O que era apresentado como dívida... Depois, quando a gente foi olhar os números, ficou muito claro, era um conceito de endividamento, né, e sem entrar muito na parte técnica, né, o que é fácil explicar é que quando você tem uma dívida, tá, é justo você dizer que a sua dívida, você calcula pela dívida líquida. O que é a dívida líquida? O que você deve menos o que você tem no banco. Tá? Para quem acompanha a contabilidade, caixa equivalente caixa, que são disponibilidades imediatas. Então, por que eu estou devendo? Porque eu escolhi dever. Se eu quiser, eu pego do banco e pago. Agora, o que o Corinthians fazia? Ele calculava o endividamento deduzindo da dívida dele o que ele tinha de contas a receber. Quer ver um exemplo do que era deduzido da dívida do Corinthians? A Townsend. Está lá no contas a receber. E nunca entrou. E não vai entrar. Tá? Quer dizer, tem ação, talvez entre, enfim. Mas só se penhorar a fazenda do senhor. E aí eu te dou um exemplo muito simples, cara, que foi até um exemplo que eu comentei no vídeo recente, né? Eu tenho minha casa financiada. Tá lá, faltam 25 anos para pagar. A casa é minha, está no meu ativo. Tá? Aí eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro a receber. Não mudou minha dívida no banco. Imagina que eu ganhei um aumento. Se eu ganhar um aumento, eu vou ter mais dinheiro para receber. Diminuiu minha dívida no banco? Não. Não diminui. Né? Então, quando o Corinthians começa... E outra, esse indicador que eles acompanhavam, e eu tentei mudar, mas pelo jeito desmudou, né? Esse indicador, ele tem um efeito perverso, que ele faz com que você se permita crescer despesa conforme você cresce receita. Pior, te permite contrair dívida conforme você cresce receita. Por quê? Porque você vai abater daquela dívida que você tem para receber. Então você fica batendo recorde de receita e recorde de despesa. E aí, quando eu me manifestei contra a revisão do balanço anterior, né, o de 23, muita gente falou assim, tá passando pano para o Duílio e tal. Eu falei assim, cara, o fato de você, quando o Duílio fala, eu mantive um endividamento constante em 900 milhões. Se você olhar a dívida do Corinthians durante a gestão do Duílio, ela cresceu 500 milhões, mantendo o endividamento constante. Ele dobrou receita, ele dobrou despesa. O que a gente está fazendo agora? A mesma coisa. A gente bateu o recorde de receita, a gente bateu o recorde de despesa. E aí vem, a gente só aumentou o endividamento em 200 milhões. Assim, não, cara, não. Aumentou contas a receber? Aumentou. Tem patrocínio. Tem grana de patrocínio lá. Né? Aumentou? Aumentou. Precisa ver o que é recorrente e o que é luva. Tá? Isso é um outro detalhe para depois até a gente perguntar para o clube e pedir explicações, porque não está claro no balanço. Tem um novo contrato de direitos de transmissão. Fala aí, ô Zé Ruela, tá vendo o vídeo? Tá gostando do vídeo? Não deixa de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Ajuda nós aí, meu garoto. Que vai aumentar substancialmente a receita do Corinthians. A gente está falando de praticamente aí um bi 100, um bi 200 para os próximos 5 anos. Beleza, então agora como eu bati o recorde de contrato, né, e esse eu posso falar tranquilamente, porque esse foi um dos que eu participei bastante, né,
aí agora eu posso tomar mais dívida, eu posso estourar o orçamento de despesa. É essa discussão. É o que os caras pensam, né? É essa discussão. E onde você viu, só complementando, onde você viu na tua gestão, curta gestão como diretor financeiro, onde você viu que a vaca foi pro brejo e por que você pediu para sair? A gente teve, eu e o presidente, a gente teve algumas discussões ao longo dos... Eu fiquei 5 meses lá, né? Isso é no comecinho do 6º mês. A gente teve algumas discussões nesse período. No início, o relacionamento era muito bom. Eu participava das conversas, não de todas, né? Exemplo, vai de bet. Eu fui comunicado que a gente tinha fechado com um novo patrocinador e falou assim, agora precisa pagar a multa do anterior. Tá? Da PixBet. Da PixBet. Mas a tal reunião que teve, o churrasco, aquela coisa toda, você não participou de nada? Não, absolutamente nada. Hoje, que bom, né? Mas não participei de nada. E aí, eu tive a oportunidade de representar o presidente na reunião da Libra. Tá? Foi uma super experiência e o Corinthians ele tratava esse assunto de liga, ele ficava totalmente à deriva do clube, né? Não tinha um representante do Corinthians acompanhando os trabalhos. E, cara, a primeira reunião que eu cheguei lá, a minha frase foi: essa proposta não vai de encontro ao melhor interesse do Corinthians, e eu queria começar a conversa aqui dizendo que eu não aceito receber um centavo a menos de qualquer um que está nessa mesa. E estavam os dirigentes dos outros clubes que fazem parte da Libra. Pô, então você quer rediscutir tudo? Eu falei assim, cara, estou dizendo o seguinte, esse contrato eu não vou assinar. Se é para rediscutir ou não, vocês me dizem se vocês querem ficar, se vocês querem que o Corinthians fique. Né? E aí começaram as conversas com a LFU, tá? Acabou sendo um ótimo negócio para o Corinthians. Mas, enfim, nessa época, só para não fugir da tua pergunta, né, eu ainda tinha espaço na agenda do presidente. Esse foi um relacionamento que foi sendo desgastado por N discordâncias, né, que literalmente não vem ao caso, tá? Mas acaba que, nesse final, quando começam a acontecer as ingerências, né, quando minha equipe começa a me reportar que outros diretores vão lá exigir pagamento de conta. Eu não estava lá, tá? Então não vi. Que foi o Marcelo Mariano. Estou te falando assim, eu falei assim, pô, mas ele foi lá? Eu falei assim, cara, minha equipe me reporta que sim, ele foi lá e exigiu o pagamento. E ele tinha essa prerrogativa como diretor administrativo de passar por cima do seu... Não, a gente discutiu N vezes a respeito, né? Eu falei assim, cara, deixa eu fazer o meu, faz o seu, vamos, né? E falou assim, não, eu vou meter o dedo mesmo, e o presidente mandou, eu vou fazer. Eu falei assim, cara, fala para o presidente me ligar. Se ele falar assim, é para o Marcelinho meter o dedo, o que eu vou fazer? Tem que obedecer. É meu chefe. Era nesse nível a conversa. Mas, ele assim, eu nunca recebi ligação do Augusto dizendo, faz aí o que o Marcelinho quiser. Tá? A gente combinava, tinha semanalmente, eu mandava para eles, para o Augusto principalmente, copiava outros diretores, inclusive o Marcelinho, e falava assim, cara, isso aqui é a projeção de caixa da semana, só que o que a gente tem para pagar na semana, a gente vai pagar isso, isso, isso e isso. E a gente deixava combinado na semana, e qualquer ajuste, teoricamente, eu conversaria direto com o Augusto, mas nunca aconteceu. Você disse que ficou 5, 6 meses, né? Então você entrou em janeiro, ficou até junho, mais ou menos. Saí dia 7 de junho. 7 de junho. Faz nem um ano, né? Nós estamos não agora... faz um ano. Nesse tempo aí, nesses 11, 10 meses, 10 ou 9 meses, você olhando para tudo que aconteceu, o que está acontecendo no Corinthians, né? É difícil porque você não está lá dentro, né? Uhum. Mas é pronto que eu faço assim. O que olhando assim, a grosso modo, você faria diferente do que foi feito nesse tempo todo? Ou é difícil de responder essa pergunta? Não, cara, não é. Acho até que enquanto... E assim, acho que minha grande contribuição enquanto eu estava lá, principalmente no começo da gestão, só lembrar que essa gestão recebeu o clube sem caixa, sem crédito e sem elenco. Então, pô, era absolutamente imperativo fazer uma primeira janela que ia custar caro. Tá? Porque tinha... Mas assim, se você pegar a quantidade de atletas que vieram, custo médio de aquisição, não é uma coisa que estava fora dos padrões. Agora, a gente não tinha dinheiro para fazer. Então, qual foi a solução apresentada pela diretoria financeira? Cara, a gente tem valores a receber
na época do Felipe Augusto, do Murilo, em especial do Moscardo, que tinha sido uma venda de janeiro. Tá? Então, assim, fazendo essas antecipações, a gente consegue pagar todo o primeiro ano da janela. Então, o combinado era, assim, a gente vai trocar, né? O que não é o desejável, mas que às vezes acaba acontecendo por falta de opção. Não é desejável que eu tenha que me desfazer de um jogador do elenco para pagar a dívida, para pagar uma despesa. Tá? O desejável é que eu me desfaça de um jogador do elenco para reinvestir no elenco. Trazer outro. Tá? Então, o limite que foi estabelecido na época foi exatamente esse. Assim, olha, a gente vai ter uma venda agora, 2 que já foram feitas, a gente antecipa isso, esse recurso paga integralmente o primeiro ano da janela e a gente vai ter que fazer o mesmo movimento no segundo ano para pagar o segundo ano. Né? E outra coisa, né? essa antecipação também, vocês devem lembrar, tinha alguns jogadores que estavam com direito de imagem atrasado, enfim, naquele começo de gestão foi colocado tudo em dia e tinha caixa ali para cumprir a primeira janela. Contratação boa é aquela que dá certo, né? A primeira janela foi amplamente criticada, agora... Até porque veio uns pés de rato desgraçado, viu, Rosala? Pelo amor de Deus, Félix Torres... Tudo bem, Cascão, eu concordo. Coronado. Vamos lá. Mas essa agora também, Hector Hernandes. Ninguém é perfeito. Não, mas o ponto não é esse. Tem 2 coisas para lembrar. Primeiro, só para recapitular, o dinheiro que pagou o direito econômico daqueles jogadores, ele veio do próprio elenco. Então, o próprio elenco... O Moscardo, Felipe e Murilo. E Murilo zagueiro, tá? Então não foi feito, não tirou dinheiro da onde não tinha. A conta era pegar o dinheiro que entrasse de vendas e reinvestir no elenco. Outra coisa que a gente combinou, foi feito. Outra coisa que a gente combinou que foi respeitada enquanto eu estava lá, era o limite orçamentário do custo do futebol por mês, que, salvo engano, 21 milhões de reais era quanto custava a nossa folha. E nem um pouquinho dessa venda aí vocês botaram nessa conta? De mensal. Não. Para garantir um pouquinho, vamos atrasar o salário. As pessoas que entraram tinham que caber dentro daquele orçamento de 20 milhões. Né? Então, isso também foi feito. Então, o orçamento de 20 milhões... 20 milhões mensal para salário de jogador. 21 milhões. Estava sendo cumprido até o final de maio. Né? Lógico que depois chegaram mais jogadores de graça. De graça, desculpa, gente, nada acontece de graça. Né? Quando vocês ouvem o jogador veio de graça, quer dizer o seguinte... O Memphis veio de graça, mas paga 5 milha para ele por mês. Você vai pagar o quanto você pagaria para ele vir diluído ao longo do contrato. Né? Você não paga na cabeça, mas você vai pagar mês a mês. E me explica uma coisa só. É legal que você está dizendo... Esse complemento é uma coisa que porque você foi a favor você votou a favor da reprovação das contas aí do Augusto recente aí. Inclusive o seu sucessor foi o Pedro Silveira, que, é referência aí, foi o fundador da XP e tudo mais, que é um dos maiores, uma das maiores empresas aí do mercado financeiro. De alguma forma, você votou na reprovação, de alguma forma que você fez parte daquele começo, mesmo falando que foi o dinheiro do Moscardo. Você sente alguma responsabilidade ou se sente que você também faz parte dessa... Enfim, você fez parte também de alguma coisa que foi feita de errado aí nesse... Ou você se sente responsável? Com toda a tranquilidade do mundo. Até o final de abril, que foi o número que eu fechei antes de sair, porque quando eu saí dia 7 de junho, ainda não tinha o número de maio fechado. Tá? A gente cumpria o orçamento, tanto de receita quanto de despesa. Tá? Eu falo para vocês de cabeça. A gente tinha, naquele momento, um déficit acumulado de 7 milhões de reais. Ah, mas tinha déficit. Cara, tinha. Se você pegar até maio, o déficit passou a ser 22 milhões de reais. Tá? Então, a última foto que eu tenho, que eu assumo total responsabilidade, é da parte financeira, né? Porque, veja, o financeiro, cara, ele não é ele que escolhe o jogador que vai comprar, nem quanto vai pagar para o jogador.
O financeiro não é o cara que vende o patrocínio para o patrocinador master. O financeiro é alguém que dá suporte para essas decisões. Tá? E depois, ele é o responsável por viabilizar aquilo financeiramente. Né? Que é aquela história que eu comentei com vocês de eu vou buscar esse dinheiro, vou antecipar esse dinheiro, vou eventualmente pegar um contrato e antecipar para encaixar aquilo no fluxo, etc. Em maio, a gente fecha com 22 milhões de déficit. Tá? No balancete de maio. Só para base de comparação, mesmo período de 23, o déficit era de 66 milhões, janeiro a maio. Eu falei assim, pô, mas por que essa diferença? Cara, é o seguinte, toda a parte de participação em campeonato e premiação, ela está concentrada no segundo semestre. Tá? Então, quando você olha o primeiro semestre, ele naturalmente é deficitário, porque isso inverte no segundo. No segundo você tem Copa do Brasil, você primeiro você só tem o estadual, a Sul-Americana, você tem o Brasileirão, né? E você tem uma concentração de premiação lá no final. No primeiro você só tem o Paulistão. Então, assim, a gente cumpriu o orçamento até enquanto eu estava lá. E aí é uma coisa, acho que vale a pena dividir com o pessoal que está ouvindo a gente. Tá? Cara, a 82, no Movimento Corinthians Grande, votou contra as contas do Andrés, que foram reprovadas lá em 19, votou contra as contas do Andrés em 2020, votou contra as do Duílio em 21, votou contra em 22, votou contra em 23 e votou contra do Augusto em 24. Tá? E quando você fala assim, pô, eu fui um dos que sustentou a defesa da reprovação das contas do Duílio em 22. Obviamente eu não me manifestei em 24 porque eu era diretor. Podia emitir juízo de valor ali. Simplesmente eu mostrei o número. Tá? Quando eu olho para 22, o que eu critiquei? Qual foi a minha linha de argumentação para dizer eu reprovo a sua conta? Você não cumpriu. Se não fossem as receitas excepcionais, você não teria cumprido o resultado de receita que a gente chama de recorrente, que é aquela que entra todo mês. Tá? Que também não foi cumprido dessa vez. Você estourou despesa. O Duílio tinha estourado 40 milhões a despesa do ano. O Augusto estourou em 100. Tá? E qual foi outro ponto que eu coloquei na argumentação para reprovar as contas do Duílio? Você não consolidou a Arena Corinthians. E, de novo, depois de eu ter consolidado no final de 23, de novo, no final de 24, está lá a Arena Corinthians, que não está no balanço. A gente tem lá a receita de bilheteria no balanço do clube, tem a despesa de dia de jogo mas no balanço do clube. Mas a dívida do estádio não tem. Mas não tem as outras despesas da Arena, não tem a dívida do estádio e tem a vaquinha. Tem a vaquinha também? Resultado não operacional de 2023, de 24, tá lá a vaquinha. Isso 34 milhões. Isso é a famosa maquiagem? Cara. Porque os caras no Corinthians podem trabalhar no Hollywood, velho, de tanta maquiagem que os caras fazem. Não, acho que maquiagem principalmente é um termo muito forte. É muito pejorativo. Acho que eu prefiro narrativa do que maquiagem, tá? E de novo, tá? Quando eu falei que eu era contra a reabertura do balanço, eu não estou falando politicamente, cara, estou falando tecnicamente. Você tem 2 itens que estão lá, dos 4 itens que se sustenta lá, tem lá o Profut, tem lá qual que era o outro lá? Era CBF, mais FIFA, mais alguma outra coisa lá que tinha contingência. Quando ele fala que tem contingência, gente, contingência é um negócio dinâmico. Contingência você constitui e eventualmente você reverte. Tá? Não constituir contingência ou constituir contingência a mais é uma prerrogativa da gestão. Tá? Uma coisa pode fazer? Pode. Deveria fazer? Talvez não, talvez sim. É proibido fazer? Não, não é. Tá? Não tem nada está sendo infringido. Tem toda uma questão de interpretação ali do que é fato gerador e o que não é. Mas fato tem 2 itens ali. Um item relativo ao clube aderir a uma renegociação do ISS da prefeitura. Ele adere a esse programa em 2024. Ou seja, o fato gerador desse negócio é 2024. Não tem como retroagir isso. Outra coisa,
ele recebe uma multa em 2024 sobre impostos não pagos em 23. Como é que você vai adivinhar em 23 quanto você vai pagar de multa e se você vai pagar a multa? E outra, quando você faz essa contingência, você faz pelo valor da perda provável, não pelo valor da causa. Exemplo, gente, quantas vezes vocês já não viram? Fui lá, coloquei uma ação trabalhista, na ação eu pedia adicional noturno, periculosidade, dano moral, essa ação era de 3 milhões de Pô, reais. o Paulo André pediu adicional noturno, jogador, só faltava essa. Então, beleza, aí a ação dele, bom exemplo, a ação do Paulo André está lá em milhões de reais. Cara, você vai lá na hora do julgamento, não, chegamos num acordo aqui de 50 mil, por exemplo. Tá? Então, o quanto você provisiona? A perda provável, não o valor total da causa. Né? Então, sim. É meio até lógico isso, né? Isso é o seguinte, você provisiona para o ano seguinte você não ter um grande soluço de resultado para cima ou para baixo, para você linearizar seu resultado. E você ter previsibilidade no que você está apresentando. Isso aí.